Bom dia, amadas inteligências da Escola de Campeões, aprendendo a aprender. Prosseguindo com a jornada do peregrino hebreu, Abraão, caminharemos para a leitura dos capítulos 23 e 24 do livro do Gênesis, Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. Este vídeo é todo dedicado ao jovem MPS, jovem muito importante para a Escola de Campeões, aprendendo a aprender. Jovem super produtivo, produtividade do trabalho lá no alto, leitura de excelência em alto nível. Avançando, capítulo 23, episódio A Morte e o Sepultamento de Sara. Sara viveu 127 anos. Ela morreu na cidade de Hebrom, também chamada Kiriate Arba, na terra de Canaã. E Abraão chorou a sua morte. Depois saiu do lugar onde estava o corpo e foi falar com os heteus. Ele disse: Eu sou um estrangeiro que mora no meio de vocês, pacificamente. Portanto, me vendam um pedaço de terra para que eu possa sepultar a minha mulher. Os heteus responderam: Escute, Senhor. O Senhor é para nós um chefe muito poderoso e respeitável. Sepulte a sua mulher na melhor sepultura que tivermos. Nenhum de nós se negará a dar-lhe a sua sepultura. Aí Abraão se levantou, se curvou diante dos heteus e disse: Se vocês querem que eu sepulte a minha mulher aqui, por favor, peçam a Efron, filho de Zoar, que me venda a caverna de Macpela, que fica na divisa das suas terras. Eu pagarei o preço total e assim serei dono de uma sepultura neste lugar. Efron estava assentado ali entre eles, no lugar de reunião, perto do portão da cidade. Ele falou em voz alta, para que todos pudessem escutar. De jeito nenhum, meu senhor, de jeito nenhum. Escute, eu lhe dou o terreno de presente e também a caverna que fica nele. A minha gente é testemunha de que eu estou lhe dando o terreno de presente, para que o Senhor possa sepultar a sua mulher. Nós respeitamos muito a presença do Senhor entre nós. Mas Abraão tornou a se curvar diante dos heteus e disse a Efron, de modo que todos pudessem ouvir: Escute, por favor, eu quero comprar o terreno. Diga qual é o preço que eu pago e depois sepultarei a minha mulher ali. Efron respondeu: Escute, meu senhor, o terreno vale 400 barras de prata. O que é isso entre nós dois? Vá e sepulte ali a sua mulher. Abraão concordou e pesou a quantidade de prata que Efron havia sugerido diante de todos, isto é, 4,5 quilos, de acordo com o peso comum usado pelos negociantes. Padronização monetária para facilitação das compras e das vendas. Assim, Abraão se tornou dono da propriedade de Efron em Macpela, a leste de Manre, isto é, do terreno, da caverna e de todas as árvores, até a divisa da propriedade. Todos os heteus que estavam naquela reunião foram testemunhas dessa compra. Depois disso, Abraão sepultou Sara, a sua mulher, na caverna do terreno de Macpela, a leste de Manre,
lugar também conhecido pelo nome de Hebrom, e que fica na terra de Canaã. Assim, o terreno que pertencia aos heteus e também a caverna que havia ali passaram a ser propriedade de Abraão, para servir como lugar de sepultamento da sua família. E avançaremos para o próximo episódio. Uma esposa para Isaque. Capítulo 24 do livro do Gênesis, Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. Avancemos, jovem MPS. Bênção divina. Abraão já estava bem velho e o Senhor Deus o havia abençoado em tudo. Um dia ele chamou seu empregado mais antigo, que tomava conta de tudo o que ele tinha, e disse: ponha a mão por baixo da minha coxa e faça um juramento. Jure pelo Senhor, o Deus do céu e da terra, que você não deixará que o meu filho Isaque case com nenhuma mulher deste país de Canaã, onde estou morando. Vá até a minha terra e escolha no meio dos meus parentes uma esposa para Isaque. O empregado perguntou: e o que é que eu faço se a moça não quiser vir comigo? Devo levar o seu filho de volta para a terra de onde o Senhor veio? Abraão respondeu: não, negativo, não. Não faça o meu filho voltar para lá, de jeito nenhum. O Senhor, o Deus do céu, me tirou da casa do meu pai e da terra dos meus parentes, e jurou que daria esta terra aos meus descendentes. Ele vai enviar o seu anjo para guiá-lo, e assim você conseguirá arranjar uma mulher para o meu filho. Se a moça não quiser vir, você ficará livre deste juramento. Porém, não leve o meu filho de volta para lá, de jeito nenhum. Então, o empregado pôs a mão por baixo da coxa de Abraão e jurou que faria o que ele havia ordenado. Em seguida, o empregado pegou 10 camelos de Abraão e uma porção de presentes e foi até a cidade onde Naor havia morado, na Mesopotâmia, região de cidades complexas e sofisticadas no tempo do mundo antigo. Quando o empregado chegou, fez os camelos se ajoelharem perto do poço, fora da cidade. Era de tardinha, a hora em que as mulheres vinham buscar água. Aí ele orou bem assim: ó Senhor, Deus do meu patrão Abraão, faze com que tudo dê certo e ser bondoso para com o meu patrão Abraão. Eu estou aqui perto do poço, aonde as moças da cidade vêm para tirar água. Eu vou dizer a uma delas: por favor, abaixe o seu pote para que eu beba um pouco de água. Se ela disser assim: beba, e eu vou dar água também para os seus camelos, que seja essa a moça que escolheste para o teu servo Isaque. Se isso acontecer, ficarei sabendo que foste bondoso para com o meu patrão Abraão. E ele nem havia acabado a oração quando Rebeca veio carregando o seu pote no ombro. Ela era filha de Betuel, que era filho de Milca e de Naor, o irmão de Abraão. Rebeca era uma linda e formidável moça, ainda virgem. Nenhum homem havia tocado nela.
Ela desceu até ao poço, encheu o seu pote e subiu. Então o empregado de Abraão foi correndo se encontrar com ela e disse: Por favor, deixe que eu beba um pouco da água do seu pote. O senhor pode beber, respondeu ela. E rapidamente abaixou o pote e o segurou enquanto ele bebia. Depois de lhe dar de beber, a moça disse: Vou tirar água também para os seus camelos e lhes darei de beber o quanto quiserem. Rapidamente ela despejou a água no bebedouro e correu várias vezes ao poço a fim de tirar água para todos os camelos. Enquanto isso, o homem, sem dizer nada, ficou observando a moça para saber se o Senhor Deus havia ou não abençoado a sua viagem. Quando os camelos acabaram de beber, o homem pegou uma argola de ouro, que pesava 6 gramas, e colocou no nariz dela. E também lhe deu 2 pulseiras de ouro, que pesavam mais de 100 gramas. Em seguida perguntou: Por favor, diga quem é o seu pai? Será que na casa dele há lugar para os meus homens e eu passarmos a noite? Ela respondeu: Eu sou filha de Betuel, filho de Milca e de Naor. Na nossa casa há lugar para dormir e também bastante palha e capim para os camelos. Então o homem se ajoelhou e adorou a Deus, o Senhor. Ele disse bem assim: Bendito seja o Senhor, o Deus de Abraão, o meu patrão, pois foi fiel e bondoso com ele, guiando-me diretamente até a casa dos seus parentes. A moça foi correndo para a casa da sua mãe e contou o que havia acontecido. Rebeca tinha um irmão chamado Labão, o qual viu a argola no nariz da irmã e as pulseiras nos seus braços, e a ouviu contar o que o homem tinha dito para ela. Labão saiu correndo e foi buscar o empregado de Abraão, que havia ficado de pé ao lado dos camelos, ali perto do poço. Labão disse: Venha comigo, homem abençoado por Deus, venha. Por que você está aí fora? Venha, já preparei a casa e também o lugar para os camelos. Então o homem entrou na casa. Labão tirou a carga dos camelos e lhes deu palha e capim. Depois trouxe água para que o empregado de Abraão e os seus companheiros lavassem os pés. Quando trouxeram a comida, o homem disse: Eu não vou comer enquanto não disser o que tenho para dizer. Fale, disse Labão. Então ele disse o seguinte: Eu sou empregado de Abraão. O Senhor Deus abençoou muito o meu patrão e ele ficou rico, muito rico. O Senhor lhe deu rebanhos de ovelhas e de cabras, gado, prata, ouro, escravos e escravas, camelos e jumentos. Sara, a sua mulher, mesmo depois de velha, deu um filho ao meu patrão, e o filho do meu patrão herdará tudo o que o pai dele tem. Ele herdará todo o patrimônio de Abraão. O meu patrão me fez jurar que eu faria o que ele ordenasse, e me disse bem assim: Não deixe o meu filho casar com nenhuma mulher deste país de Canaã, onde eu estou morando. Vá até ao lugar onde mora a família do meu pai
e no meio dos meus parentes escolha uma mulher para Isaque. Então eu lhe perguntei: e o que é que eu faço se a moça não quiser vir comigo? Ele me respondeu: eu tenho obedecido fielmente a Deus, o Senhor. Ele enviará o seu anjo para estar com você, e tudo dará certo. Tenha fé. No meio da minha gente, na família do meu pai, você escolherá uma mulher para o meu filho Isaque. Se você falar com os meus parentes e eles não quiserem dar a moça, então você ficará livre do juramento que me fez. E foi assim que hoje cheguei ao poço e disse a Deus o seguinte: ó Senhor, ó Deus de Abraão, o meu patrão, eu peço que aquilo que vou fazer dê certo. Eu estou aqui ao lado do poço. Quando uma moça vier tirar água, eu vou pedir que me dê água para beber. Se ela concordar e também se oferecer para tirar água para os meus camelos, que seja essa a moça que escolheste para ser mulher do filho do meu patrão. Eu nem havia acabado de fazer essa oração em silêncio quando Rebeca veio com um pote no ombro, desceu até ao poço e tirou água. Aí eu disse: dê-me um pouco de água, por favor. Ela baixou depressa o seu pote e disse: pode beber, e eu vou dar de beber também aos seus camelos. Então eu bebi e ela deu água também aos camelos. Em seguida perguntei: quem é o seu pai? Ela respondeu: eu sou filha de Betuel, filho de Milca e de Naor. Então coloquei uma argola no nariz dela e 2 pulseiras nos seus braços. Eu me ajoelhei e adorei a Deus e louvei o Senhor, o Deus de Abraão, o meu patrão, que me guiou diretamente aos seus parentes, a fim de que eu levasse a filha do irmão do meu patrão para o seu filho. Agora, digam se vocês vão ser bondosos e sinceros para com o meu patrão. Se não, digam também, para que eu resolva o que eu vou fazer. Labão e Betuel responderam bem assim: tudo isso vem de Deus, o Senhor, e por isso não podemos dizer nada, nem a favor, nem contra. Aqui está Rebeca, leve-a com você. Que ela seja a mulher do filho do seu patrão, como o Senhor Deus já disse. Tudo isso é mandamento e ordenança de Deus. Cumpriremos ao pé da letra tudo. Quando o empregado de Abraão ouviu essas palavras, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus, o Senhor. Em seguida, pegou vários objetos de prata e de ouro e vestidos e os deu a Rebeca. E também deu presentes caros ao irmão e à mãe de Rebeca. Então ele e os seus companheiros comeram e beberam e passaram a noite ali. No outro dia de manhã, quando se levantaram, o empregado disse bem assim: deixem que eu volte para a casa do meu patrão. Mas o irmão e a mãe de Rebeca disseram bem assim: é melhor que Rebeca fique com a gente por alguns dias, talvez uns 10 dias, e depois ela poderá ir com o Senhor. Mas o empregado de Abraão respondeu bem assim: não me façam ficar aqui. O Senhor Deus fez com que a minha viagem desse certo. Deixem
que eu volte para a casa do meu patrão. Então eles disseram: vamos chamar Rebeca para ver o que ela diz. Eles chamaram a moça e lhe perguntaram: você quer ir com este homem? Quero, respondeu ela. Aí deixaram que Rebeca e a mulher que havia sido sua babá fossem com o empregado de Abraão e os seus companheiros, e abençoaram Rebeca, dizendo bem assim: que você, nossa irmã, seja mãe de milhões, que você, Rebeca, nossa irmã, seja mãe de milhões, que os seus descendentes conquistem as cidades dos seus inimigos. Então Rebeca e as suas empregadas se prepararam, montaram os camelos e seguiram o empregado de Abraão. E assim eles partiram, foram embora. Isaque tinha vindo ao deserto, onde ficava o poço daquele que vive e me vê, pois morava no sul de Canaã. Ele havia saído à tardinha para dar um passeio pelo campo, quando viu que vinham vindo camelos. Rebeca também olhou e, quando viu Isaque, desceu do camelo e perguntou ao empregado: quem é aquele homem que vem andando pelo campo na nossa direção? É o meu patrão, é Isaque, o meu patrão, respondeu ele. Aí ela pegou o véu e cobriu o rosto. O empregado contou a Isaque tudo o que havia feito, tudo o que havia acontecido. Então Isaque levou Rebeca para a barraca onde Sara, a sua mãe, havia morado. E ela, Rebeca, se tornou a sua mulher. Isaque amou Rebeca e assim foi consolado depois da morte da sua mãe Sara. E Isaque amou por demais Rebeca. E que beleza! Que narrativa maravilhosa! Uma esposa para Isaque. É isso. Este texto é todo dedicado à inteligência do jovem MPS, que está nesta semana treinando exaustivamente para a participação da festa da família na escola da Unire. Muitas bênçãos para ti e para os teus, jovem MPS. É isso. Deus nos abençoe magnanimamente. Que todos os caminhos de paz e de prosperidade se abram neste dia. Que sejamos receptores e receptáculos das bênçãos de Deus. Amém? Glórias a Deus e aleluias. Amém, jovem MPS? Amém. Aleluias e glórias a Deus. Amém. Avancemos, portanto.